Para entender o que aconteceu em Salem, precisamos primeiro esquecer as imagens de bruxas de nariz verrugoso e caldeirões borbulhantes que vemos nos filmes. O que aconteceu em Massachusetts no inverno de 1692 não foi mágico. Foi humano. Foi frio. E foi, acima de tudo, um reflexo do medo absoluto. Imagine viver em um lugar onde a floresta ao seu redor é densa, escura e inexplorada. Para os puritanos de Salem, aquela floresta não era apenas natureza, era o domínio de Satanás. Eles viviam sob constante tensão. O medo de ataques indígenas, uma varíola devastadora que havia dizimado famílias e um inverno brutal que parecia nunca ter fim. A vila era um barril de pólvora, esperando apenas uma faísca. Essa faísca se acendeu na cozinha do reverendo Samuel Parris. Tudo começou com duas crianças, Beth Parris, de 9 anos, e sua prima, Abigail Williams, de 11. Entediadas com a vida rígida e sem brinquedos dos puritanos, onde tudo era proibido, elas buscavam diversão proibida. Historiadores contam que elas tentavam prever o futuro, uma prática inocente chamada de vidência com clara de ovo, onde tentavam ver o formato da profissão de seus futuros maridos flutuando na água. Mas, segundo relatos, uma das meninas viu algo aterrorizante na água, a forma de um caixão. Pouco depois, o comportamento delas mudou drasticamente. Não eram birras de criança. Elas se escondiam sob os móveis, contorciam seus corpos em posições impossíveis e gritavam palavras sem sentido. Elas diziam sentir beliscões e mordidas invisíveis. O médico local, William Griggs, ao não encontrar nenhuma causa física conhecida na época, proferiu a sentença fatal. Estão sob o poder do maligno. A pressão sobre as meninas foi imensa. Os adultos exigiam nomes. Quem as estava atormentando? É aqui que a tragédia social se revela. As meninas não apontaram para as figuras poderosas da vila. Elas apontaram para os elos mais fracos, pessoas que ninguém defenderia. A primeira foi Tituba, uma mulher escravizada trazida de Barbados pela família Parris. Tituba contava histórias de sua terra e, por ser estrangeira, era o alvo perfeito. As outras duas acusadas iniciais foram Sarah Good, uma mendiga que fumava cachimbo, e Sarah Osborne, uma idosa acamada que não frequentava a igreja há anos. Tituba, talvez percebendo que negar a levaria à morte certa, fez algo que mudou o curso da história. Ela confessou. Mas não apenas confessou. Ela deu aos puritanos exatamente o que eles queriam ouvir. Ela falou de um homem alto de roupas pretas, de um livro onde assinou seu nome com sangue, e disse que havia outros nomes naquele livro. Essa confissão foi o combustível que faltava. Se havia outros nomes, quem seriam? O pânico se espalhou como um vírus. A história de Sarah Good é uma das mais cruéis de Salem. Ela estava grávida quando foi presa. Na cela gelada, imunda e infestada de ratos, deu à luz. Seu bebê morreu em seus braços antes mesmo de conhecer o mundo. E a crueldade não parou aí. Sua outra filha, Dorcas, de apenas 4 anos, também foi acusada. A menina foi algemada como uma criminosa perigosa e, segundo relatos, enlouqueceu na prisão vendo o sofrimento da mãe. Mas a loucura precisava de um primeiro exemplo fatal. E foi aí que surgiu o nome de Bridget Bishop. Bridget não era uma vilã. Era apenas uma mulher de opinião forte, dona de uma taberna, que gostava de se vestir com cores vibrantes em uma cidade cinzenta. Sua culpa foi ser diferente e alvo de fofocas. Bridget foi a primeira a ser condenada e enforcada, abrindo as portas do inferno na terra. De repente, a acusação deixou de ser contra os marginalizados e subiu de nível, atingindo Martha Corey. Martha era uma membro respeitada da igreja, mas cometeu um erro fatal aos olhos dos fanáticos. Ela disse abertamente que não acreditava naquelas histórias. Ela chamava a histeria das meninas de bobagem e dizia que elas não estavam enfeitiçadas coisa nenhuma. Essa ousadia e ceticismo transformaram Martha em um alvo. Até mesmo Rebecca Nurse, uma senhora de 71 anos, avó carinhosa e extremamente piedosa, foi arrastada para o tribunal. A acusação contra Rebecca Nurse
foi o momento em que a sanidade de Salem quebrou completamente. Se ela era culpada, então Deus havia abandonado a vila. Um dos momentos mais dramáticos foi a execução do ex-ministro George Burroughs. A crença dizia que um bruxo não conseguia rezar o Pai Nosso sem errar. Mas no cadafalso, com a corda no pescoço, Burroughs recitou a oração com perfeição absoluta e voz firme. A multidão, comovida, quase se revoltou para libertá-lo. Mas os acusadores gritaram que o diabo estava soprando as palavras no ouvido dele. O banco foi chutado e um homem inocente morreu rezando. O tribunal de Salem operava sob regras que hoje nos parecem absurdas. A principal ferramenta de condenação era a evidência espectral. Isso significava que, se uma das meninas acusadoras gritasse no tribunal, dizendo que via o espírito de um réu flutuando nas vigas do teto, ou se sentisse um beliscão invisível, isso era aceito como prova irrefutável. Os julgamentos eram caóticos. As meninas, presentes nas audiências, entravam em histeria coletiva. Se o réu olhasse para elas, elas caíam no chão gritando. Se o réu mordesse os lábios de nervosismo, elas mostravam marcas de dentes em seus braços. Era um teatro macabro, onde a defesa era impossível. As prisões estavam superlotadas. As condições eram desumanas. As celas eram escuras, úmidas e infestadas de ratos. E aqui está um detalhe cruel. Os prisioneiros tinham que pagar por sua própria estadia. Tinham que pagar pela comida, pela palha onde dormiam e até pelas algemas que usavam. Muitos morreram na prisão antes mesmo de serem julgados, vítimas do frio e da doença, incluindo a filha recém-nascida de Sarah Good. Um dos casos mais brutais foi o de Giles Corey, o marido de Martha. Ele era um fazendeiro idoso e teimoso, com mais de 80 anos. Ele sabia que, se fosse julgado, seria condenado, e suas terras seriam confiscadas pelo Estado, deixando seus filhos na miséria. Então, ele encontrou uma brecha na lei. Ele se recusou a se declarar culpado ou inocente. Sem essa declaração, o julgamento não podia prosseguir. Para forçá-lo a falar, o xerife o levou a um campo aberto e o submeteu a uma tortura lenta e terrível, conhecida como peine forte et dur. Colocaram uma tábua sobre seu peito e foram empilhando pedras pesadas, uma a uma, durante 2 dias. A cada pedra perguntavam se ele iria se pronunciar. A única resposta de Giles Corey, até seu último suspiro, foi: mais peso. Ele morreu esmagado, mas morreu sem ser condenado, garantindo que a herança de seus filhos fosse preservada. Mas o que causou tudo isso? Como uma vila inteira perdeu a razão. Hoje, historiadores e cientistas olham para Salem e veem outras explicações além da histeria religiosa. Uma teoria fascinante é a do ergotismo. O ano de 1691 foi úmido e chuvoso, condições perfeitas para o crescimento de um fungo chamado esporão do centeio, nos campos de grãos. Esse fungo, quando ingerido no pão, causa convulsões, alucinações e sensação de formigamento na pele. Sintomas idênticos aos relatados pelas meninas. É possível que Salem estivesse literalmente envenenada pelo seu próprio pão. Outra camada dessa história é a ganância. Ao olharmos os mapas da época, vemos um padrão claro. A maioria dos acusadores vivia no lado oeste da vila, os mais pobres, e a maioria dos acusados vivia no lado leste, que era mais próspero, os mais ricos e próximo às rotas comerciais. Muitos dos que apontaram o dedo acabaram comprando as terras dos condenados por preços irrisórios após as execuções. A bruxaria foi para muitos uma ferramenta conveniente para eliminar rivais e expandir propriedades. Serviu para atacar quem tinha mais dinheiro. O fim da loucura veio tão rápido quanto começou. Quando as acusações atingiram o topo da sociedade, incluindo rumores de que a esposa do governador William Phips seria a próxima, o governador interveio. Ele dissolveu o tribunal, proibiu o uso de evidência espectral e perdoou os prisioneiros restantes. Mas o dano estava feito. 19 pessoas haviam sido enforcadas. Giles Corey havia sido morto pelas pedras. Vários morreram na prisão. A vida em Salem nunca mais foi a mesma. Anos depois, uma das acusadoras originais, Ann Putnam,
pediu desculpas publicamente na igreja, dizendo que agiu por ignorância e sob o engano de Satanás. Mas para as famílias destruídas, o pedido de desculpas não trouxe seus entes queridos de volta. A história das bruxas de Salem permanece como um aviso eterno na lacuna da história. Ela nos mostra o perigo de aceitar boatos como fatos e, principalmente, o perigo do medo coletivo. Quando o medo assume o controle, a justiça é a primeira vítima. E os verdadeiros monstros não são aqueles acusados de bruxaria, mas aqueles que, em nome da virtude, são capazes de cometer as maiores atrocidades.